Bom dia, meus amados. A graça e a paz do Senhor. Hoje nós vamos estudar 1 João, capítulo 3, verso 12, onde se lê: Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Bom, queridos, nós vemos aqui o apóstolo João remetendo a uma história bastante antiga, né? A história de Caim e Abel, que está registrada lá no livro de Gênesis, no capítulo 4, né? Que nós sabemos a história, né? Que Caim e Abel apresentaram ofertas a Deus, e a oferta de Abel agradou a Deus e a de Caim nem tanto, né? Tudo isso, não dá para entrar em detalhes aqui, mas em Hebreus capítulo 11 diz que a oferta de Abel foi feita com fé, e a de Caim nem tanto, e a oferta de Abel já prefigurava, né, o sacrifício de Cristo. Já a de Caim, por ser uma oferta de vegetais e tal, não prefigurava o sacrifício de Cristo, e Deus deu preferência, né, ao sacrifício de Abel, que já prefigurava o sacrifício de Cristo. Bom, e o que acontece, né, queridos? Caim, ele ficou furioso, né, com isso, com a preferência de Deus. E lá no verso 6 de Gênesis 4, Deus diz a Caim: Por que você está furioso? Por que você se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. E a gente sabe, depois que ocorre, que Caim realmente não se controla e acaba eliminando seu irmão, matando seu irmão. É interessante ver que a primeira morte do ser humano não foi morte natural, né? Foi uma morte de assassinato. Veja ao nível de doença, de maldade que o ser humano incorre após se afastar de Deus, né, queridos? E o que a gente pode aprender aqui, né, queridos? O apóstolo João diz que nós não devemos ser como Caim. Quais são as características de Caim, né, queridos? Primeiro, que ele ficou furioso. O próprio Deus pergunta: por que você está furioso? Né? E a ira, irmãos, essa fúria, né, quando a pessoa fica com raiva, fica com ódio, tudo se transtorna, né? O rosto da pessoa se transtorna, como também Deus diz a Caim, né? O rosto da pessoa muda, a pessoa fica envenenada, ela deixa de enxergar e perde toda a vontade de ser uma pessoa boa. Quando você está irado, você abre uma brecha imensa na sua vida para você fazer o mal. Você recolhe todos os freios que você tem, todos os seus princípios morais, tudo que às vezes você aprendeu, você esquece, porque você está irado. Daí a Bíblia dá uma importância imensa para o domínio próprio, né, queridos? E para a mansidão. Porque você tem que evitar ao máximo essa ira. Você tem que evitar ao máximo essa fúria. Porque quando você chega nesse estágio você pode cometer coisas terríveis. Coisas que você não faria normalmente. Palavras que você diz, ações que você age, né, quando está furioso, pode ser as piores possíveis, coisas que você não faria normalmente. Então, eu e você temos que ter esse cuidado, queridos, não dar abertura à ira. Nós temos que ser pessoas mais mansas. Jesus diz: aprendei comigo que sou manso e humilde de coração. A Bíblia também dá esse destaque, né, à mansidão. Nós temos que aprender a ser pessoas mais mansas, como diz o apóstolo João, para não sermos como Caim, né? Um outro detalhe, né, que, voltando a Gênesis 4, Deus diz a Caim, né, se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Bom, queridos, esse é algo que ocorre na nossa vida. Muitas vezes nós estamos à beira de um pecado e o que acontece é que aquela tentação quer nos conquistar e nós precisamos dominá-lo. A gente tem que decidir quem vai dominar quem. Se é a gente que vai dominar os nossos impulsos, a nossa ira, o nosso pecado, ou ele vai nos dominar. Então a gente tem que, nesses momentos de tentação, se levantar e tomar as rédeas da situação, porque senão quem vai tomar as rédeas da situação será a tentação, será o pecado, e aí teremos problemas. Mas, queridos, o grande problema de Caim aqui, a gente bem sabe,
é que ele ficou com inveja, né, de seu irmão Abel, né, porque o Abel ele fez algo melhor do que ele e ele não ficou satisfeito com aquilo, porque ele queria ser o top, ele queria ser o mais elogiado, ele queria ser o escolhido, aquele que seria o melhor, né, o que todo mundo falaria bem, e não foi ele, foi o irmão. Veja como essa busca por honra, né, por ser o melhor, às vezes pode transformar a pessoa no pior. Interessante isso, né, queridos? Às vezes, buscando ser o melhor, você pode se tornar o pior, né, por causa dessa busca, esse orgulho, né, essa soberba, essa exaltação que a pessoa quer fazer de si mesma, né? Caim queria ser o número um. Ele não aceitava outra opção que não fosse ele o número um. Ele o melhor, ele o mais elogiado, né? Então, ele queria essa honra, ele queria ser exaltado. E isso causou todo esse problema, né? A inveja decorre daí, né, queridos? Nós temos que ter muito cuidado com isso, né? Para a gente não ter inveja das pessoas. Nas igrejas ocorre muito isso, disputa por cargos, disputa por elogios, né? A pessoa quer ter o destaque. E isso, queridos, é carnal e causa muita intriga, causa muita divisão, causa muita briga, né? Fofoca, tanta confusão, queridos. E a gente nunca caia nesse erro de Caim. Né? Quando a pessoa está brigando por cargo, por posição, por honras, ela está incorrendo no erro de Caim. E está criando um ambiente horrível, pessoas começam a se detestar. Né? E o que Jesus diz? É que nós temos que ser como quem serve. Vamos servir, queridos. Né? Não vamos ser como os fariseus que tentam sentar nos primeiros lugares. Né? Não, vamos ser pessoas mais simples, mais humildes, mais mansas e deixar que Deus nos honre no momento certo. No Salmo 37, verso 12, diz assim: os ímpios tramam contra os justos e rosnam contra eles. O Senhor, porém, ri dos ímpios. O Senhor, porém, ri dos ímpios, pois sabe que o dia deles está chegando. Então, queridos, que a gente nunca trame contra ninguém, nunca se volte contra ninguém. Nós, como cristãos, queridos, nunca podemos ser contra ninguém. Mesmo se uma pessoa te fizer o mal, mesmo se uma pessoa queira te derrubar, mesmo que a pessoa queira causar um estrago na sua vida, o que você tem que fazer é orar por ela, abençoar aquela pessoa, elogiar a pessoa, dar um presente para aquela pessoa e vencer o mal com o bem. É assim que o cristão faz, querido. Vence o mal com o bem. Sabendo, queridos, que você tem quem está olhando toda a situação. Deus está a par de tudo, Ele é o justo juiz. Se você tem essa consciência de fé, de que existe um Deus, né, e Ele sabe de todas as coisas, então você não vai procurar vingança, você não vai procurar o mal. A vingança pertence ao Senhor, o juízo pertence ao Senhor, deixe que Ele faça, você não. É interessante notar aqui, né, queridos, porque por que Caim matou Abel? Foi porque Abel fez algum mal a ele? Não, pelo contrário. Caim matou Abel porque Abel fazia coisas boas. Veja só, queridos, fazia coisas boas. Então, Caim matou Abel porque Abel era melhor que ele mesmo. Então, saiba disso. Muitas vezes uma pessoa, você fazendo coisas boas, outras pessoas vão querer o seu mal porque você está tentando ser bom, tentando ser melhor, tentando ser mais ético, mais moral. Né? No ambiente de trabalho, por exemplo, onde todo mundo trabalha ali o mínimo possível. Se chega uma pessoa e começa a trabalhar demais, o que acontece? Aquelas pessoas que trabalham um pouco ficam incomodadas, todo mundo vai ver que aquele cara trabalha muito e elas pouco, né? E aí começa toda aquela confusão. Então, quando a gente começa a fazer coisas boas, muitas vezes cria inimizades, né? A gente tem que saber disso. E o que a gente tem que ter o cuidado para nós não sermos Caíns. Né? Os outros serem Caíns é a responsabilidade deles, nós temos que orar por eles. Mas o nosso cuidado é para que nós não nos tornemos Caim. Se uma pessoa começa a se destacar no trabalho ou na igreja, glória a Deus, queridos, abençoe aquela vida. Se você às vezes queria, né, atingir trabalhar em certa posição na igreja, mas outra pessoa foi na frente, abençoe aquela pessoa, irmão. O seu dia vai chegar, né? Não pense em injustiças, não pense nada disso. Abençoe as pessoas, não se torne um Caim.
Não tenha inveja se uma pessoa está prosperando e você não. Não tenha inveja se uma pessoa casou e você não. Não tenha inveja se uma pessoa teve um filho e você não. Abençoe as pessoas, ore por elas e faça a sua parte para que no momento certo Deus te abençoe. Agora, se você começa a se comportar como Caim, o que Deus vai falar? Por que você está furioso? Por que está se transtornando o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não fizer o bem, o pecado te ameaça à porta. Ele quer te conquistar e você deve dominá-lo. Então, queridos, vamos ter cuidado para não nos tornarmos Caíns, mas que a gente seja sempre Abéus, sempre honrando a Deus, sempre servindo a Deus, sempre glorificando a Deus. Ok, meus queridos? Vamos ter esse cuidado, vamos vigiar. Esse é o nosso alerta do nosso apóstolo amado João. Ok, meu querido? Que nesse dia de hoje não tenha inveja de ninguém, não queira tomar o lugar de ninguém. Pelo contrário, ame, abençoe, que queira, deseje o melhor para as pessoas. Se elas estão melhor que você, que fiquem muito e muito melhor ainda. E algum dia Deus te abençoe e você chega lá também. Ok, meus amados? Essa é a nossa lição de hoje. Que Deus te abençoe, a graça e a paz do Senhor.